Caros e caras ouvintes, aqui é Douglas Lopes na abertura de mais um episódio do podcast Hiperbólico, passando para dar alguns recados para vocês. Esse episódio foi dividido em duas partes, a parte A que estamos lançando hoje e a parte B será lançada na próxima semana, de modo que depois voltaremos ao nosso cronograma normal de 15 dias. Gostaríamos de agradecer a participação dos nossos caros amigos, professor Maurício Bueno da Rosa, do Colégio Militar de Florianópolis, e Jorge Luiz Wiesenthiner, renomado pesquisador da UFES, eles que são os responsáveis por esse episódio ter gerado tantos conteúdos. Na primeira parte do episódio, nós fazemos uma abordagem conceitual, de modo que a segunda parte ficou com uma perspectiva mais ensaística. Esperamos que vocês gostem. Outro recado importante é que agora nós estamos disponibilizando um formulário para os compositores que quiserem ceder as suas composições para serem trilhas do podcast Hiperbólico, como eles têm feito, animando nossos episódios. Esse é um espaço importante para que o público possa ter contato com a boa música autoral e para que os artistas divulguem os seus trabalhos. Gostaríamos também de agradecer o engajamento crescente nos comentários e compartilhamentos dos episódios. No entanto, gostaríamos de ressaltar o quanto isso é importante para o crescimento do Hiperbólico e para a democratização do conteúdo filosófico. Então, se você tem um amigo, uma amiga que ainda não conhece o nosso podcast, por favor, nos apresente a eles. Os recados são esses, esperamos que gostem do conteúdo e aproveitem o episódio. Você está ouvindo Hiperbólico. Perguntas em movimento. Movimento. Saudações, caros ouvintes. Eu sou Douglas Lopes. E eu sou Márcio Jarek. Na gravação do 4º episódio do podcast Hiperbólico. Qual é a pergunta de hoje, Márcio? A verdade é possível, caro Douglas? Para debater esse tema tão importante da filosofia, da ciência e da sociedade em geral, nós temos os nossos convidados de hoje aqui, Jorge Wiesenthiner e o Maurício Bueno da Rosa, né? Dê um oi pro pessoal aí, se apresentem, caros amigos. Quem são vocês? Essa é uma pergunta difícil, mas que eu com certeza posso dizer que sou professor do Departamento de Filosofia da Federal do Espírito Santo. Eu sou Maurício, sou formado em Filosofia, sou doutorando em Educação e professor de Filosofia do Colégio Militar de Florianópolis. We are bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmuth Farm, Grover's Mill, New Jersey. Você está ouvindo como som de fundo a narração do Orson Welles, do livro do outro Wells, né, H.G. Wells, da Guerra dos Mundos. Né? Essa narração tem um propósito aqui específico, né, que é uma história que foi contada na década de 30 numa rádio norte-americana, e que provocou um pânico entre a população, porque a população achava que essa história de ficção científica era verdadeira, né? E a história contava a invasão alienígena do planeta Terra, né? Então muitas pessoas acharam que era o apocalipse acontecendo na década de 30. As pessoas estavam em um clima mais favorável a aceitar supostas verdades que apareciam pelo rádio. E lembrando que o rádio na época era um recurso tecnológico inovador, né? Então as pessoas tinham o rádio como o porta-voz da verdade, né? Ao longo do episódio você vai ouvir o trabalho do músico catarinense radicado em São Paulo, Gustavo Boninho, né? Toda a trilha sonora do trabalho dele você pode encontrar no SoundCloud e a gente vai disponibilizar ao final do site as referências para você encontrar esse som se você gostou dele. A propósito, agradecendo, né, a disponibilidade do trabalho aqui do Gustavo Boninho. Alô, Gustavo Boninho. Obrigado, Boninho. Grande abraço aí por ceder a trilha. Né? E lembrando, se você é compositor, envie sua trilha para sonorizar o Hiperbólico através do e-mail contato@hiperbólico.com.br. Assine o feed do Hiperbólico e nos siga nas redes sociais. Curta a página do Hiperbólico no facebook.com/hiperbólico, Twitter @hiperbólico_, e apresente suas críticas e sugestões através do e-mail contato@hiperbólico.com.br. Em algum remoto rincão do universo cintilante que se derrama em um sem número de sistemas solares, havia uma vez um astro em que animais inteligentes inventaram o conhecimento.
foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal. Mas também foi somente um minuto. Passados poucos fôlegos da natureza, congelou-se o astro e os animais inteligentes tiveram de morrer. Friedrich Nietzsche, sobre verdade e mentira no sentido extramoral, 1873. Quem são esses animais nesse astrinho, afinal de contas, né? Será que esses animais conseguem criar uma coisa chamada verdade, ou sustentar uma coisa chamada verdade? Penso que para a gente começar o debate a partir da citação do Nietzsche, né, nós podemos partir de uma contextualização sobre a noção de verdade em filosofia. Maurício, poderia nos falar um pouquinho sobre essa preocupação constante dos filósofos, não só dos filósofos, também de outros seres qual é o termo nietzschiano, né, dos homens do conhecimento, né, em relação à verdade, Maurício? Não, eu acredito que é interessante fazer um breve panorama aí sobre esse conceito da verdade na nossa tradição ocidental, né, rapidamente, apenas para situarmos aí a nossa discussão e a partir disso conseguirmos explorar um pouco mais depois o conceito de verdade que o Nietzsche vai tentar abordar ali no texto, né? Se nós olharmos a história, a nossa tradição ocidental, nós percebemos que os gregos já se preocupavam com já tinham essa preocupação com a verdade, né? Os gregos chamavam a verdade de aletheia. Aí alguns chamam de aletheia ou aletheia, aí depende da forma que você pronuncia, né? Mas a aletheia para os gregos, né? Então a verdade, então, ela estaria na essência das coisas. E essa essência, ela estaria além da aparência, né? Então os gregos trouxeram essa ideia dessa dicotomia entre essência e aparência, né? E essa essência, essa verdade, essa aletheia, ela seria acessível apenas pelo pensamento. Apenas, de certa forma, de um certo modo inteligível, né? Em outras palavras, conhecer essa verdade seria um desvelamento por meio da razão. Aquela imagem clássica, o exemplo clássico, né, dessa verdade dos gregos é o exemplo da cebola, né? A cebola tem várias camadas ali, né? E lá no interior tem o miolinho lá da cebola. A verdade para os gregos seria esse miolinho que você acessa depois de retirar todas essas camadas da aparência. E esse acesso, esse desvelamento da verdade seria acessível por meio da razão. A gente está há poucos dias aí passados do dia da mentira, né? Então, Maurício, nessa perspectiva, uma mentira seria algum tipo de ilusão, de aparência enganadora da realidade, e caberia então desvelar essa aparência para chegar à verdade. Nesse sentido grego, a mentira, ela seria, de certa forma, esse encobrimento da verdade. E que nós teríamos que, então, para conhecer como que a coisa é realmente, teríamos que trazê-la à luz, lançar a luz sobre afastando, de certa forma, essas aparências, essas mentiras, de certa forma, para conseguirmos desvelar e conhecer realmente o que está por trás aí dessa aparência, né? E essa concepção grega, ela vai atravessar aí a nossa tradição ocidental, vai permear aí todas as nossas instituições, até que o nosso amigo Nietzsche vai, de certa forma, demolir essa tradição. Ou pelo menos questionar, né? Uhum. Pelo menos questionar. E qual é o enraizamento, Jorge, da relação do Nietzsche com essa noção de verdade para os gregos? A relação do Nietzsche com os gregos, ela é muito peculiar, né? Então, não necessariamente a gente pode dizer que o Nietzsche tenha efetivamente destruído uma determinada tradição. O que vai se colocar em questão são os pressupostos de uma determinada tradição, ou seja, aquilo que efetivamente, ao longo ou no desdobramento de um determinado tipo de conceito de verdade ou de veracidade, não foi colocado em questão no momento mesmo em que ele se desenvolvia. No caso da relação do Nietzsche com a verdade, em relação aos gregos, eu acrescentaria nessa explicação do professor Maurício um conceito que vai ser decisivo depois, não só para os gregos, mas também para os medievais, que é justamente o conceito de adequação. Quer dizer, nós conseguimos desvelar a verdade efetivamente na medida em que nós adequamos o intelecto à coisa. Essa adequação pressupõe
que efetivamente o intelecto, ou que nós somos dotados, de certa forma, de uma determinada potencialidade, segundo a qual é capaz de efetivamente desvelar a verdade. Esse é um pressuposto que não foi questionado. Se nós tivéssemos que situar a relação quanto aos gregos, em especial nessa tradição que o professor Maurício situa da Aletheia, nós situaríamos nesses modos. Ou seja, se Nietzsche não vai, em virtude da sua relação muito peculiar com os gregos, desmontar a tradição grega da verdade, e sim apenas suspendê-la na medida em que coloca em xeque alguns pressupostos velados dessa própria tradição, a praxis nietzschiana desreferencialização, nesse caso, se constitui no questionamento de que se o intelecto ou a racionalidade é efetivamente capaz de se adequar à coisa ou de desvelar algo que a gente pode chamar de verdade. O ponto central aqui, portanto, está: será que nós temos mesmo essa capacidade? Ou se nós julgamos ter e aí acabamos criando ou inventando essa verdade pensando ter esse acesso, que seria essa fábula ali que talvez o Nietzsche está falando ali no trecho ali do texto que foi lido no início, né? Você mencionou a tradição grega, falou dos medievais, Jorge falou dos medievais. Mas eu lembro aqui do Descartes, né? Só aceite como verdadeiro aquilo que for evidente. Evidente é aquilo que é visível, que é translúcido, que aparece. Então, quando Nietzsche questiona ou coloca em suspensão essa tradição, ele também está colocando em suspensão essa visão moderna, que é a base da ciência moderna. A ciência provocou uma série de revoluções no conhecimento da humanidade também. Clareza e distinção são duas qualidades pertencentes a essa mesma potencialidade que nós supostamente atribuímos ter o intelecto. Primeiro que a gente nem sequer sabe o que pode ser efetivamente. Clareza e distinção. Quer dizer, se nós fôssemos situar, veja que respondendo diretamente a tua pergunta, claro, com certeza. E por quê? Porque compõe parte integrante dessa mesma tradição de veracidade. Clareza e distinção. Veja, nós sequer sabemos com precisão dizer o que é clareza e distinção, tá? Sem recorrer a outros mecanismos sígnicos, a outros mecanismos semiológicos para conseguir caracterizá-los. Como no caso do Descartes, a matemática, a geometria, seriam recursos acessórios? Não, nem isso. É como se nós vamos pensar qual foi a certeza mais clara. Qual foi a ideia mais clara e distinta para ficar no filósofo que você elegeu no nosso debate, Descartes, nessa tradição de desvelamento? O conceito de cogito. Eu sou uma coisa que pensa. Eu sei que existe com certeza. E em que consiste esse eu? Consiste em uma coisa pensante. Veja, para eu dizer que eu penso, eu no mínimo tenho que saber que isso que eu faço agora é pensar e não cheirar. Que isso que eu faço é pensar e não cheirar, ou não é um procedimento de tatear algo. Isso significa que para eu estabelecer uma ideia clara e distinta como eu penso, o Descartes, assim citou Nietzsche, sequer cogitou, a propósito do cogito, sequer cogitou em colocar em questão alguns pressupostos dessa clareza e distinção, a saber, que ele já desde sempre estava inserido num determinado contexto linguisticamente organizado, linguisticamente estruturado, por meio do qual ele elabora características que tenham clareza e distinção. A linguagem, ou uma tradição semiológica, passa a existir antes mesmo dele conseguir estabelecer esse conceito de ideia, esse eu como claro e distinto. Então, mesmo aí, faz parte da mesma tradição, na medida em que o próprio Descartes, dessa mesma tradição de racionalidade, né, ou de um determinado potencial que pensamos ter ou agregamos ao intelecto, sem que a gente consiga questionar os pressupostos por meio dos quais eu falo. O próprio Descartes não se deu conta de que para ele dizer eu penso, ele tem que saber o que é calar, cheirar, tatear, ouvir. Ou seja, há um mundo linguisticamente estruturado antes dele conseguir desdobrar, mesmo que por um mecanismo metodológico rigoroso, a conclusão do eu penso como clareza e distinção. Não dá para pensar um pouco modelos de se preocupar com a verdade? Dá para falar em um modelo da antiguidade que era voltado para o desvelar, um modelo talvez da antiguidade a gente inclui a Idade Clássica e a Idade Média, um modelo um pouco diferente de clareza e distinção na modernidade, e o Nietzsche está abrindo um outro modelo? Dá para pensar assim, Maurício? Ou eu estou equivocado? Bom, eu acredito que nós poderíamos
afirmar, de certa forma, que existem aí algumas bases da nossa cultura ocidental, né? E dessas bases nós poderíamos enunciar aí a filosofia grega, né? O direito romano, o cristianismo. Da filosofia, então essas são as bases da nossa tradição do pensamento ocidental. Da filosofia grega, da filosofia grega nós recebemos a influência dessa aletheia, né, dessa verdade como esse desvelar, né, conhecer essa essência além da aparência. Dos romanos, nós recebemos a influência do conceito de veritas, né? A veritas era a verdade, o conceito de verdade romano, que seria mais ligado à exatidão e à linguagem, né? Ou seja, se a aletheia ela se refere às coisas que são, a veritas se refere aos fatos que já aconteceram. Ou seja, ela se refere ao relato, ao enunciado que vai descrever como esse fato aconteceu. Então, verdade é quando eu descrevo corretamente como o fato aconteceu. E vamos lembrar que isso acaba se relacionando muito com o direito romano, né? que está estritamente relacionado e com a posso linguagem. mencionar aqui também com a lógica, com a ideia de precisão, de exatidão, de descrição, de argumentação ou não? A lógica ela vai abrir dois campos, né? Um que depois vão se desdobrar na linguística, que é a sintaxe e a semântica. E no campo da sintaxe não existe necessariamente uma preocupação com o significado. Isso falando dos desdobramentos da lógica, né? Agora, no campo da semântica, a maior preocupação é justamente em relação à adequação. Mas antes, para concluir, você mencionou do cristianismo, né, também, né? Essa concepção de verdade de origem cristã, judaico-cristã também. Lembrando que o cristianismo está relacionado com a tradição judaica, ou poderíamos falar hebraica. Uhum. E os hebreus tinham a concepção de verdade que eles chamavam de emuná. A emuná na tradição hebraica, né, ela está relacionada à confiança. Lembrando lá da tradição bíblica lá, né, uma verdade revelada. Da aliança que foi feita entre Deus e Abraão, né? Então a verdade, ela estaria relacionada com a esperança do cumprimento daquilo que foi prometido. Então, para nós resumirmos, né, essa base aí dessa nossa concepção ocidental de verdade, né? Então a aletheia relacionada à essência das coisas, a veritas relacionada aos fatos, quando o discurso descreve corretamente esses fatos que aconteceram, e a emuná, que se refere às coisas que vão ser, no sentido da confiança, da esperança de que algo vai acontecer. Então, para a gente refletir um pouco sobre essa questão da limitação do intelecto, né, e da coerência do intelecto com aquilo que a gente chama de fato, vamos ouvir um trecho do texto O Pálido Ponto Azul, de Carl Sagan, dublado na voz de Guilherme Briggs, mandando aqui um agradecimento especial ao dublador Guilherme Briggs, que cedeu a sua narrativa. E o link para o vídeo e para o canal no YouTube também está na descrição do vídeo. A espaçonave estava bem longe de casa. Eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazer ela dar uma última olhada em direção de casa. De Saturno, a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Planetas vizinhos, sóis distantes. Mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado, valeria a pena ter tal fotografia. Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da antiguidade clássica que a Terra era um mero ponto de luz em um vasto cosmos circundante, mas ninguém jamais a tinha visto assim. Aqui estava a nossa primeira chance, e talvez a nossa última nas próximas décadas. Então aqui está, um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas e um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de Sol, como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo, mas é apenas um acidente de geometria e ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto, nem nossas modificações da superfície da Terra, nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Desse ponto de vista,
Nossa obsessão com o nacionalismo não aparece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, humanos são irrelevantes, uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal. Retomando, né, a discussão sobre a verdade, tendo em vista uma tradição sobre as concepções de verdade, né, como o Maurício explicou, chegamos no Nietzsche como aquele que, de certa forma, vai colocar em suspensão isso e vai pensar outras bases, não em relação à adequação, mas ao questionamento do próprio sujeito em sua capacidade de conhecer isso? Se formos pensar a relação do Nietzsche no que se refere aos gregos, de fato, a pergunta que se faz, e para fazer uma alusão à citação que vocês escolheram para introduzir esse debate inteiro, com certeza, porque o texto, se nós formos observar, ele diz o seguinte: em algum remoto rincão do universo cintilante que se derrama em um sem número de sistemas solares, havia uma vez um astro em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal. Mas também foi somente um minuto. O que está por trás disso é justamente as potencialidades do intelecto. Se nós dissermos que, de fato, a gente consegue desvelar essas cascas de cebola até encontrar alguma coisa que esteja ali, nós estamos tomando como pressuposto que nós conseguimos fazer isso. Então, traduzindo essa ideia, seria mais ou menos o ser humano na sua caminhada, principalmente no Ocidente, tentando estabelecer padrões de conhecimento, ele sempre se achou, vamos dizer assim, ele está se achando capaz de conhecer. É nesse sentido a crítica do Nietzsche? É isso. Para a gente ficar orbitando bem próximo desse parágrafo inicial do texto de Sobre Verdade e Mentira, seria, não que o Nietzsche efetivamente crie uma outra perspectiva ou indique um deslocamento do conceito de verdade sobre outras bases, ao contrário disso, o que o Nietzsche faz é uma praxis interrogativa capaz de questionar justamente esses pressupostos que ficaram velados nessa mesma tradição. A crença nas potencialidades da razão humana, a meu ver, atinge seu ponto de culminância justamente no projeto de esclarecimento da cultura do século XVIII. De que é possível a todo mundo se esclarecer para daí desvelar a realidade total. Exatamente. Eu digo que chega talvez nesse ponto de culminância no projeto de esclarecimento moderno, justamente porque é o Kant que, pela primeira vez, também se coloca esse mesmo questionamento. Se você for observar essa tradição daquilo que nós chamamos de verdade, sobretudo se situarmos o pressuposto velado dessa tradição, a saber, se o intelecto é capaz mesmo de chegar às coisas mesmas, ou de conseguir uma adequação à coisa, de modo a desvelar algo que estava oculto, o primeiro a colocar em questão essas potencialidades, na famosa expressão que o Kant utiliza para isso, que é justamente a ideia de um tribunal. Tribunal da Razão. Um Tribunal da Razão, um livro escrito por ele em 1781 chamado Crítica da Razão Pura. Logo no prefácio, ele se questiona precisamente sobre isso. Quer dizer, será que a nossa racionalidade é capaz mesmo de fazer isso? De conseguir atingir esses elementos ocultos? Ora, o ponto máximo dessa tradição não está com Nietzsche. O apogeu máximo dessa tradição começa já com o Kant, questionando alguns pressupostos, que no caso dos modernos são o que ele menciona dos dogmáticos. Os dogmáticos têm os racionalistas dogmáticos têm a crença de que nós conseguimos adentrar e apreender o real. Né? Colocar a racionalidade num tribunal implica questionar as condições de possibilidade das nossas ideias, do nosso conhecimento. Eu acrescento ainda um pouquinho mais no que se refere à posição do Nietzsche quanto a tudo isso. Observe que o Nietzsche não é um pensador desengajado dessa tradição, sobretudo nesse caso da tradição crítica, como a gente costuma falar em filosofia, quando pensamos na filosofia kantiana e depois
a filosofia pós-kantiana com o idealismo alemão de um modo geral. Essa tradição crítica da filosofia não é alheia ao pensamento do Nietzsche. Então, assim como no caso dos gregos, Nietzsche tem uma relação muito controversa, mas muito próxima, eu diria parasitária em relação aos gregos, na medida em que ele só consegue exprimir os seus próprios posicionamentos por meio dos próprios gregos, assim também o é em relação à tradição crítica. Ou seja, o Nietzsche só consegue exprimir seus próprios pensamentos de modo parasitário, por meio e de maneira dependente do seu próprio hospedeiro, no caso, a tradição crítica, que também põe em xeque as potencialidades da razão. Então, Márcio, para voltar à sua questão, quer dizer, Nietzsche não é alguém que põe em xeque, derruba, desmonta, quase numa espécie de figura do iconoclasta, né? Derrubando todos os ícones. Não é isso. Nietzsche está muito bem centrado para falar do conceito de verdade, do conceito de mentira, muito bem engajado com as tradições, a ponto de conseguir escolher com precisão os seus interlocutores, como é o caso dessas duas tradições que nós falamos, do Platão e do próprio Kant. Observando a perspectiva nietzschiana de outra esfera, assim, se nós observarmos desde o Crátulo de Platão, existe uma abordagem filosófica em relação à linguagem. Né? Como que o Nietzsche vai encarar essa questão da linguagem em relação às limitações, ou poderíamos dizer a extensão, né, o alcance do intelecto, e a eficiência disso via a própria linguagem? Né? Como que o Nietzsche aborda isso? Essa é uma pergunta muitíssimo interessante que daria uma dissertação excelente de mestrado. Em primeiro lugar, o Nietzsche recepciona com um certo sucesso as duas teses centrais do Platão no que se refere à linguagem, tanto a tese convencionalista quanto a tese naturalista da linguagem. Em que medida a nossa linguagem corresponde aos elementos ou às coisas mesmas do mundo, uma espécie de conexão absoluta entre a linguagem e as coisas, na tese naturalista, ou, por um outro lado, a perspectiva da convenção, a tese convencionalista, vamos chamar assim, em que nós suspendemos o elemento naturalista em detrimento dessa tese, mas em proveito do contexto por meio do qual nós organizamos, estruturamos a nossa vida social, política, individual, etc. Só para ilustrar essas duas teses, dá para pensar um exemplo? Tese naturalista, tese convencionalista. Para tentar ilustrar com vários exemplos. Um exemplo banal, assim, um exemplo cotidiano. Eu adoro gatos. Eu tenho 2 gatinhas em casa. 3 com a minha esposa. Mas, vou ficar nesse exemplo prosaico, mas eu utilizo para esboçar, ilustrar essas duas teses. Então eu disse que eu vivo com 2 gatas. Quando eu digo que eu vivo com 2 gatas, a palavra gato tem um referente físico. É um animal que anda, é um quadrúpede, tem pelos, enfim, ele tem certas características que, ao nós olharmos, a gente vai falar, eis lá um gato. Eu posso apontar, inclusive. Só quando a linguagem tem um referente direto com o gato. Está lá o gato. Quando eu falo gato, você aponta para mim. Quando eu disse, além disso, de forma prosaica, mas que não é prosaica, que na verdade são 3 gatas, porque eu também vivo com a minha esposa na minha casa, esse mecanismo da terceira gata, quando me refiro à minha esposa, ele é convencional. Quando nós falamos de gato, nós vamos olhar o animal quadrúpede, que mia, que tem certas características. Mas quando eu falo a terceira gata, se referindo à minha esposa, aí é um mecanismo convencionalista, é uma tese convencionalista segundo a qual a gente fala que gato ou gata também se refere a uma mulher que seja bonita. E aqui eu envio as minhas saudações a Isabel. Mas partindo desse exemplo prosaico, a crítica do Nietzsche, então, continuando realmente a responder a pergunta do Douglas, depois dessa pausa, né, para oferecer aos nossos ouvintes um entendimento mais elaborado, considerando que nem todos os nossos ouvintes têm leituras, né, e conhecem da história da filosofia e dos termos técnicos, vamos dizer assim, o filosofês, né. Então o Nietzsche, ele parte dessas duas teses, questiona elas, critica, abandona, como fica? Não que ele parte disso. O Nietzsche recepciona. O Nietzsche foi professor na Basileia, inclusive com curso sobre Platão, né?
veja, ele conhecia muito bem. Nietzsche, para falar sobre verdade, não precisa necessariamente partir dessas duas teses. Ele conhecia isso, certamente, mas ele tem interlocutores, vamos dizer assim. Platão é um deles, né? Eu me referi a essas duas teses do Platão, sobretudo porque diz respeito, sim, a duas teses que a gente consegue encontrar em Sobre Verdade e Mentira, de alguma maneira. Duas teses que, por sinal, fazem parte, por um lado, dos programas de naturalização da filosofia do século XIX, que implica em reconstruir certos posicionamentos filosóficos com o auxílio das ciências emergentes muito forte depois da crise do hegelianismo, sobretudo depois da morte da filosofia hegeliana, e quando ela passa a criar uma espécie de crise de identidade para saber o que é filosofia, sobretudo no século XIX. Os programas de naturalização, ou seja, em que medida nós filosofamos agora com o auxílio e o sucesso das premissas, dos métodos da ciência emergente, como nós recontextualizamos com o auxílio da ciência nesse momento. Mas, por um outro lado, o Nietzsche simultaneamente vai colocar em xeque, repito, aqueles pressupostos que muitas vezes ficam velados no desdobramento de uma mesma tradição. Então, para conectar as duas menções do Márcio e do Douglas, observe que a relação que o Nietzsche estabelece entre verdade e linguagem é extremamente próxima. E aí eu levantaria uma outra questão importante, que é uma explicação do próprio título do livro. Essa citação que o professor Márcio leu, por exemplo, é a famosa fábula de um livro chamado Sobre Verdade e Mentira, no sentido extramoral. Isso a gente não pode passar batido, e vinculando ainda mais com a pergunta que o Douglas faz, uma explicação ou atentar-se um pouquinho ao título do livro não é pouca coisa. Observe. Nietzsche está querendo falar sobre verdade e mentira, dois conceitos muito caros para nós, né? Mas ele não quer fazer uma crítica epistemológica do conhecimento. Verdade e mentira são duas palavras, são dois signos, né? São dois conceitos que, por sua vez, estão vinculados com aquilo que nós chamamos de conhecimento. Isto é falso, isto é verdadeiro. Muito bem. Quando eu situo ou eu me situo para analisar esses conceitos, eu posso assim fazê-lo de um ponto de vista epistemológico ou de um ponto de vista não epistemológico. Isso significa que, se nós quisermos entender o que o Nietzsche faz nesse livro, é situar-se num momento ou numa posição não epistemológica, não epistêmica, para falar sobre verdade e mentira. Por isso que ele quer falar no sentido extramoral. Ora, o que significa isso? Perceba que nós temos dois conceitos fundamentais da teoria do conhecimento, né, da epistemologia, que é verdade e mentira, mas nós também temos um outro elemento fundamental no título, que é no sentido extramoral. E aí, Douglas, eu conecto diretamente com a tua questão. Observe, para o Nietzsche, a nossa linguagem já é sempre, de antemão, moralizada. Quando eu falo no sentido extramoral, o que o Nietzsche quer fazer é também observar que a nossa linguagem do cotidiano, inclusive quando falamos sobre verdade e mentira, já está imbuída de uma série de pressupostos os quais nós não conseguimos trazer à tona. E quais são esses pressupostos? Pressupostos morais. Vou dar um exemplo aqui. Pressupostos morais: vontades, desejos, intenções, ciúmes, raiva. Muito mais simples que isso. Eu diria que o uso que nós fazemos da linguagem é sempre um uso que, por sua vez, carrega uma carga de moralização muito forte, e nós não percebemos. Então a gente não precisa entrar em conceitos morais para fazer essa praxis interrogativa e de desreferencialização moral da linguagem que o Nietzsche está fazendo. Eu não preciso falar em vontade, não preciso falar em nada disso. Vou dar um exemplo muito mais simples aqui. Eu digo, o Márcio é um homem verdadeiro. Eis um homem verdadeiro. Eis a verdade desvelada. Márcio Yarek. Eu digo, a gente fala isso num sentido moral. O que eu estou querendo dizer? Observe que a palavra verdade nós a utilizamos num sentido que também diz respeito a um mecanismo convencional moral. E por que isso é importante? Se nós tivermos curiosidade depois de continuar lendo o texto de Sobre Verdade e Mentira, texto inédito que o Nietzsche nunca publicou, de 1873,
3, a gente vai perceber o forte teor convencional da verdade. É importante que eu diga o Márcio é verdadeiro. E por quê? Porque moralmente é útil e importante para a nossa convivência social. Se eu digo que o Márcio é um homem verdadeiro, eu posso confiar que o próximo episódio, ou a próxima vez que nós nos encontrarmos, você não vai atentar contra a minha vida. Você não vai roubar sua carteira. Não vai roubar minha carteira. Você se torna, quando eu digo o Márcio é um homem verdadeiro, você se torna previsível, calculável, e dessa maneira eu construo as condições econômicas fundamentais para o bem-estar moral. Então, o conceito de verdade aqui, na medida em que eu digo Márcio é verdadeiro, ajuda, auxilia no próprio contexto de estruturação social. Nesse caso, só para finalizar o raciocínio, nesse caso, verdade está imbuída. Veja, o próprio conceito de verdade está imbuído de uma carga moral que a gente não se dá conta. Isso significa que a força convencionalista daquilo que nós chamamos de verdade é imensamente superior a qualquer outro mecanismo que nós situemos essa verdade, sobretudo quando assim o fazemos epistemologicamente. Falar de verdade e mentira no sentido extramoral é pensar conceitos, veja, é pensar de um lugar não epistemológico, conceitos fundamentais da epistemologia, sobretudo para mostrar que eles são também imbuídos de uma carga moral da qual nós não reconhecemos, que está oculto para nós. Operar uma crítica da verdade, nesse caso, significa desvelar esses pressupostos morais que também nós estamos imbuídos. Por isso que é num sentido extramoral. Quando você fala desse aspecto social, da necessidade da afirmação e da convenção de que o Márcio é uma pessoa honesta, em que sentido isso se relaciona com o conceito de rebanho, que o Nietzsche vai citar várias vezes no texto ali, né? Inclusive ele fala que o homem do rebanho chama de verdade aquilo que o conserva no rebanho, e chama de mentira aquilo que o ameaça e o exclui do rebanho. Então a verdade e a mentira, elas seriam ditas a partir de um critério de utilidade, né? No sentido de que tudo que ameaça a paz, essa vida em sociedade, essa tranquilidade aparente, essa moral estabelecida, seria considerada a mentira. Como que nós poderíamos perceber e entender um pouco mais esse conceito do Nietzsche do rebanho relacionado a esse conceito de verdade? Só para adiantar uma pergunta que acho que vai cair na noção de verdade enquanto ilusão, né, e tal. Eu me lembrei de alguns exemplos do Austin, inclusive esse é muito interessante porque parece que quando se leu Verdade e Mentira no sentido extramoral, tem muita coisa do pragmatismo linguístico que está antecipada ali, né? E o Austin tem essa... tem algumas... Só situando os autores... O Austin, os ouvintes, melhor dizendo. Os ouvintes, o Austin é um autor inglês, pesquisador de Oxford, inserido numa linha de pesquisa chamada Filosofia da Linguagem. Ele tem uma abordagem chamada pragmática da linguagem, porque a linguagem é vista por Austin enquanto uma convenção, uma aceitação, e a fronteira semântica ela é explicada sobretudo através do pacto que as pessoas fazem. E é interessante lembrar do Nietzsche abordando essa perspectiva da linguagem enquanto um uso moralizante. Em alguns exemplos de pragmatismo que o Austin dá, por exemplo, quando se vai batizar um navio, e daí se fala o nome do navio e quebra uma garrafa no casco do navio. E só a partir daí que o navio está pronto para ser lançado ao oceano. Então é uma convenção que estabelece isso, é como se o navio necessitasse de ter uma garrafa quebrada no casco para poder navegar. E aí a gente pode falar de várias cerimônias, como o casamento, como o fechamento de um negócio, mas em si essa noção, o que se aproximaria o pragmatismo dessa noção de verdade seria verdade enquanto utilidade, né? Enquanto convenção utilitária. É verdadeiro se há um acordo sobre isso. Aí a gente pode lembrar essa questão
da convenção e entre o rebanho, o que Nietzsche chama de rebanho, e ele menciona o seguinte, inclusive: os homens não se incomodam de serem enganados, eles se incomodam de serem prejudicados. Então, seria interessante que você falasse dessa construção, né, complementando a pergunta do Maurício, apontando como, novamente, né, ressaltando a extensão desse pacto linguístico. E não sei se me permitem aqui brincar com as duas perguntas aqui, as perguntas dos colegas, né, do Maurício e do Douglas. Recentemente foi o Dia da Mentira. Então, nessa perspectiva de rebanho, de pacto, de aquilo que é útil, prático e moralizante, então demandas de necessidades cotidianas, então vou ter demandas cotidianas de mentira. Então eu posso brincar que todo dia é dia da mentira, Jorge? À vontade. Apenas uma brincadeira. Essa brincadeira é séria. Vindo de um homem verdadeiro, né? Vindo de um homem verdadeiro, não poderia esperar outra coisa. Veja, essa questão, Márcio, depois ela pode ser um pontapé, inclusive, para isso que o Douglas falou da ilusão depois. Você pode adentrar ela a partir da tua pergunta. Sem dúvida que nós, homens do conhecimento, não temos nem chifres, garras ou presas. Nós não temos isso. Numa luta com um animal, nós certamente perderíamos. E na luta conosco mesmo, em sobrevivência, nós estamos muito desamparados em relação, por exemplo, à agilidade de um gato. Nós não temos essas garras e nós sequer temos as presas de um leopardo, por exemplo. Por que não temos isso? E sequer conseguimos cair de pé, né? Sequer conseguimos cair de pé. Por não sermos equipados, vamos chamar assim, de certas habilidades como essas, nós tivemos que inventar o intelecto. E qual que é a importância de inventar o intelecto? Nós conseguimos, a partir daí, construir um signo, que a gente pode chamar de verdade, e a partir desse signo, construir com o seu uso convenções específicas, para que a gente não se mate, para que a gente não atente contra a vida um do outro. Então, quando você fala que se a verdade é a verdade do rebanho, você fala no sentido da convenção moral do uso do conceito de verdade. Ou seja, sim, na medida em que nós convencionamos certas ações, certos posicionamentos em relação ao que seja útil para esse rebanho. Rebanho é uma expressão que Nietzsche utiliza com muita força, já aparece no texto sobre a verdade e mentira, reaparece inúmeras outras vezes depois, em textos como A Lei de Bem e Mal. Então, rebanho é uma palavra muito forte para Nietzsche. E rebanho significa uma horda de pessoas como nós, que temos que viver de alguma maneira juntos, porque é isso que nos resta. É muito melhor vivermos em rebanho do que viver isolado, do ponto de vista da utilidade. E apaziguados, né? E apaziguados. Porque se haver violência, se não houver... Se há violência, não há convivência pacífica, e a própria sobrevivência desses animais, desses seres ou da espécie vai ficar ameaçada. Exatamente. Qual é? E aí entra, Maurício, a importância do conceito de verdade. Porque não importa que algo efetivamente, como é na tradição grega, seja de fato assim. Importa que ele exerce uma função tal para o nosso convívio que funciona muito bem. Sobretudo para nós que não temos garras. E se não temos garras, precisamos do intelecto para construir um negócio chamado verdade. Se vocês me permitem duas citações rápidas aqui, eu gostaria de continuar dois trechos do próprio... À vontade, Jorge, fica à vontade. Do próprio texto aqui sobre verdade e mentira, que diz o seguinte: quando nós inventamos o conhecimento via intelecto, qual que é a principal questão aqui que se coloca? O Nietzsche escreve, cito, seu efeito mais geral é engano, mas mesmo os efeitos mais particulares trazem em si algo do mesmo caráter. Aí observe, continuando. O intelecto, como meio para a conservação do indivíduo, desdobra suas forças mestras no disfarce, pois esse é o meio pelo qual os indivíduos mais fracos, menos robustos se conservam, aqueles aos quais está vedado travar uma luta pela existência com chifres ou presas aguçadas. Fecho aqui a citação. Esse é o nosso caso. Nós não temos isso. Por isso é importante criar meios, mecanismos de disfarce, como, por exemplo, convencionar certos usos no convívio humano para a conservação, apaziguados, para emprestar a expressão que o professor Maurício cita, em rebanho.
E aí, para finalizar essa citação, eu vou um pouquinho mais no texto e novamente cito Nietzsche. Ele diz assim: enquanto o indivíduo, em contraposição a outros indivíduos, quer conservar-se, ele usa o intelecto em um estado natural das coisas, no mais das vezes somente para a representação. Mas porque o homem, ao mesmo tempo por necessidade e tédio, quer existir socialmente e em rebanho, ele precisa de um acordo de paz e se esforça para que pelo menos a máxima bellum omnibus contra omnes desapareça de ser a luta de todos contra todos. Aí que vem a relação específica entre conservação, intelecto e verdade. E o Nietzsche arremata: esse trabalho de paz traz consigo algo que parece ser o primeiro passo para alcançar aquele enigmático impulso à verdade. Agora, com efeito, é fixado aquilo que doravante deve ser verdade. Aqui o Nietzsche começa a utilizar verdade entre aspas. Continuando, isto é descoberta uma designação uniformemente válida e obrigatória das coisas. E a legislação da linguagem dá também as primeiras leis da verdade, pois surge aqui pela primeira vez o contraste entre verdade e mentira. Me parece que essas duas passagens conectam a pergunta de vocês dois, do Maurício e do Douglas. Por um lado, porque de fato o mecanismo que nós temos que pensar da verdade no rebanho é a sua função de conservação, por isso ela é válida naquele contexto, sobretudo porque a gente traz à tona a luta de todos contra todos. Para conseguirmos esse tratado de paz, a expressão que utiliza, nós precisamos, de alguma maneira, construir uma função para esse conceito de verdade. E para construir uma função desse conceito de verdade, nós precisamos de um acordo de paz. Por isso, Douglas, para conectar essa passagem à sua questão, nós recaímos mais uma vez na virtuosidade da tese convencionalista no interior, Maurício, de um rebanho. Sem dúvida, como não temos chifres nem garras, precisamos inventar uma coisa que se chama intelecto, com uma função de conseguirmos sobreviver em rebanho por meio de um tratado de paz que, por sua vez, convenciona a função que certas coisas que nós chamamos doravante agora de verdade terão para nos conservar. Em si mesma, vamos chamar assim, em si mesmo, para utilizar a expressão clássica da tradição crítica, em si mesmo essas coisas não são nada. Elas têm um efeito de disfarce. E se elas tiverem algum valor, elas só terão valor como signo, como linguagem e nada mais. Mas mesmo que tiver um valor como signo ou linguagem, o seu valor vai ser atribuído pela função que ele ocupa ali. Por isso, a tese do rebanho e a funcionalidade da verdade, conforme o Maurício levantou, está tão conectado com a tese convencionalista que o Douglas também questiona. Veja bem, professor Jorge. Então, o Nietzsche, ele deixa claro, então, que a nossa concepção de verdade está relacionada a metáforas, né? Quando nós observamos os fatos da natureza e queremos encontrar uma interpretação, nomeá-las, como o Douglas falou, mas... Então, o Nietzsche, ele, lá no Nascimento da Tragédia, então ele já denuncia essa pretensão grega de acesso à verdade. O próprio Descartes, com o seu conceito lá de clareza e distinção, como o senhor bem lembrou agora há pouco, não deixa claro quais seriam os pressupostos para que nós pudéssemos entender e tratar desse conceito de evidência aí, que vai ser a base da própria ciência moderna. Mas então, esse acesso à essência das coisas não é possível. Se essa evidência cartesiana também é colocada em dúvida, o que é possível, então, ao nosso intelecto? Ou será que nós, então, o máximo que nós podemos fazer é nos enganarmos? É tentar encontrar explicações, tentar nomear as coisas da natureza, tentar apaziguar a nossa convivência no rebanho? Ou é possível para o nosso intelecto ir além, acessar algo a mais da natureza? Ou estamos fadados a vivermos enganados? Ou como a pergunta que eu coloquei anteriormente, né? Todo dia é dia da mentira. Ou estamos fadados a viver todo dia o dia da mentira? Muito obrigado pela questão, professor Maurício. E eu ia justamente agora dar o pontapé, a seriedade também da pergunta que o Márcio fez. Somos condenados, nesse caso, então, a vivermos uma completa mentira na vida? Bom, primeiro, vamos deixar claro uma questão em termos teóricos aqui. Quando nós
falamos de verdade, o Nietzsche se refere sempre a um impulso à verdade, a um impulso por ter por verdadeiro. E ele nasce quando nós conseguimos construir os mecanismos convencionais do bom convívio em rebanho, do bom convívio em sociedade, quando nós vivemos entre si o tratado de paz. Ora, vejamos uma questão fundamental. Ao falarmos de verdade, ao falarmos de mentira, nós não precisamos excluir, Maurício, toda a tradição criada pela história da filosofia e pela nossa crença louvável e virtuosa nas potencialidades do intelecto. Ao contrário, o Nietzsche nem sequer é um autor que vai destruir o conceito de verdade. O que ele vai fazer é colocar em questão o valor do conceito verdade. Ao contrário, o conceito de verdade, como ele escreve no texto, é fundamental para a vida humana. Nós precisamos dele de um ponto de vista utilitarista, vamos chamar assim, com certeza. O ponto central está, será então que vivemos sempre um dia da mentira? Essa questão é séria porque ela coloca em questão o alcance e as limitações das nossas teorias sobre a verdade que, por sua vez, vão legitimar o modo com o qual nós compreendemos a ciência e, por meio delas, o próprio mundo. Esse questionamento não é que nós precisamos agora jogar fora tudo isso, que nós não conseguimos nada, o intelecto é uma invenção que cria alguma coisa que é meramente ilusória. Ao contrário, é extremamente útil. Funciona. Se de fato eu ficar diante de um tigre, eu vou perder. Não é só linguagem isso. Não é só ilusão. Eu vou ser comido, efetivamente. Ou eu acho que vou me machucar muito. Mas agora, se eu tiver alguma coisa construída pelo intelecto humano... É inevitável te interromper, porque lembrei de uma fala do Ariano Suassuna, e o Ariano fazendo uma crítica sobre a tradição filosófica ocidental, né? E aí ele pergunta justamente isso. Agora imagine esses caras da filosofia que ficam questionando a existência das coisas, por exemplo. Imagine se Kant encontrasse uma onça. O que ele ia fazer diante da onça, né? Esse é o ponto. Quer dizer, as coisas são convencionadas, mas elas têm uma utilidade fundamental. O ponto aqui dessa crítica que o Nietzsche faz não é para dizer, bom, então o intelecto é fraco, nós inventamos ilusões, então o que sobra? Não, sobra tudo ainda. Sobra todo o contexto da cultura que nós construímos. A grande questão está, qual é o alcance disso tudo? E quando eu pergunto, agora para conectar a tua questão com a do Márcio, ou seja, vivemos então sempre uma espécie de dia da mentira? Ora, quando nós nos questionamos qual é o alcance dessas nossas teorias sobre a verdade, nós estamos dizendo, Márcio, por isso que eu disse que tua pergunta era séria, o quanto nós estamos levando a sério certas posições filosóficas que, levadas às suas últimas consequências, são frágeis. E aí nós não estamos mais falando de verdade, nós estamos falando de um impulso à verdade ou de uma vontade de verdade, para utilizar ainda a expressão nietzschiana, que por sua vez implica muito mais em convicção, desejo obstinado de ter por verdadeiro, porque levo demasiadamente a sério certas teorias sobre a verdade. Os famosos ismos. Né? São os famosos ismos. Ora, isso significa que todos os dias são sempre dias da mentira? Essa é uma pergunta muito séria, porque ela diz respeito a o quão sério nós levamos as nossas próprias convicções e o quão frágil pode ser certa teoria da verdade que legitima o modo com o qual a ciência vai explicar o nosso próprio mundo, quando levar essas últimas consequências se mostram extremamente frágeis. Quando nós falamos dia da mentira, nós estamos falando em oposição aos mecanismos convencionalistas daquilo que chamamos de verdade. Ou seja, nós estamos ainda num terreno nietzschiano. Nós estamos ainda num terreno do Tratado de Paz para não atentarmos uns contra os outros a partir da funcionalidade de certos termos, batizados de verdade. Agora, quando nós levamos as últimas consequências ou levamos demasiadamente a sério certas posições, certas teorias sobre a verdade, aí nós passamos a ultrapassar um terreno que é justamente o terreno da compulsão ou do exercício compulsivo da violência, não só entre nós, mas sobretudo também contra a própria natureza. As pessoas acabam se matando em nome de verdades. E matando a própria natureza. Porque veja, vamos pegar o caso quando nós levamos demasiadamente a sério certas potencialidades,
certos posicionamentos. Vamos pegar o próprio potencial da razão. Vamos nos situar aqui nesse pressuposto que o Nietzsche quis desde sempre questionar, que é justamente, será mesmo que o intelecto é capaz de desvelar uma verdade? E vamos levar esse intelecto ou esse posicionamento às suas últimas consequências. Ou seja, dizendo que o intelecto é sim capaz de conhecer o mundo e, a partir do conhecimento desse mundo, transformá-lo e assim por diante. No que isso dá? Dá no fato de um intelecto, uma racionalidade, circunscrever, descrever, sistematizar o mundo em teorias. A partir dessas teorias sistematizadas, transformamos as coisas em técnica. Gradativamente vamos exercendo violência contra esse mundo na medida em que transformamos em técnica, até a nossa época presenciarmos a mesma condição ou aquela mesma crença obstinada no potencial da nossa própria da razão humana de resolvermos os nossos problemas ao sistematizar o mundo e transformá-lo em técnica, se voltando contra nós mesmos. Ao levarmos em demasia a sério as potencialidades da razão, nós vamos perceber que essa racionalidade sistematiza o mundo em teorias, a partir delas transforma o mundo sim em técnicas, mas esse mesmo potencial racional é levado às suas últimas consequências até estabelecer um movimento de autossupressão de si próprio. Ou seja, aquilo que prometia o sucesso e o progresso para nós acaba se voltando contra nós mesmos. A crença obstinada na potencialidade da razão humana se volta contra o próprio ser humano. O nosso problema em termos ambientais, não se coloca de outra maneira a não ser sob o signo de uma dialética dessa própria racionalidade. Em que dialética eu estou entendendo aqui um movimento de uma racionalidade que acaba, depois de retirar uma conclusão após a outra, retirar aquela derradeira, a saber, contra si mesmo. Delimitava onde está. Delimitava onde está. Com o Supremo, contudo. Aí parava tudo. Delimitava onde está. Com o Supremo, contudo. Aí parava tudo. Mandar o Lula pra lá, pra ser ministro. Ele acordou a militância do PT. Vai dar merda. Tem que ter um impeachment. Não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. Vai dar merda. Vai dar merda. Não tem saída. Não tem saída. Tem que ter um impeachment. Não tem saída. Tem que ter um impeachment. Não tem saída. Vai dar merda. Tem que ter um Não tem impeachment. saída. Não tem saída. Vai dar merda. Esquema do Aécio. Esquema do Aécio. Esquema do Aécio. Quem não conhece o esquema do Aécio? O Oeste não tem condição.
Quem não conhece o esquema do Aécio? O Aécio não tem condição. O primeiro a ser comido. O esquema. Aécio. O Aécio não tem condição. O primeiro a ser comido. Quem não conhece o esquema do Aécio? É o primeiro. Quem não O conhece primeiro a o ser esquema do comido. O Aécio não tem condição. Primeiro. Quem não conhece o esquema do Aécio? Comido. O esquema. Comido. Não tem condição. Comida é o primeiro. Esquema. Quem não conhece É o primeiro a ser esquema? comido. Esquema do Tem Aécio. condição. O Aécio Quem não Primeiro a conhece ser comido. não tem Quem condição. não conhece o esquema do Primeiro. Aécio? Não tem, não O tem esquema. condição, É o primeiro a Aécio. ser comido. Quem não Não conhece o tem esquema? condição. Esquema do Não tem Aécio. condição. Quem não conhece o esquema do Aécio? Alguns ministros do Supremo. Alguns ministros do Supremo dizem. Só tem condições sem ela. Sem ela. O Michel forma um governo de união nacional.